Vamos lá. Bom, iniciando a gravação, então, tema da aula de hoje, teoria geral da prova. O tema envolve todas as características do Código de Processo Civil relacionadas à produção da prova em si, né? A produção probatória. A gente entra numa fase do processo, que é a chamada fase de instrução do processo, e toda instrução processual, ela nasce para buscar o convencimento do juiz, né? O juiz vai decidir segundo o seu convencimento, e essa decisão, de acordo com o convencimento, passa pela necessidade de produção de provas dentro do processo. Só que essa produção de prova, ela tem características, né, que são próprias, específicas aí do processo civil que a gente vai tratar aqui, ok? E o primeiro aspecto que a gente vai abordar sobre a teoria geral da prova diz respeito ao direito fundamental à prova, certo? Direito fundamental à prova em que sentido? Nós relacionamos a fase probatória a uma série de princípios fundamentais, né? Garantias fundamentais do Estado. Dois deles são muito óbvios, né? Que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Quando você trabalha a ampla defesa e contraditório, você está trabalhando também os meios, todos os meios e as ferramentas, os instrumentos necessários para se produzir a prova, ok? Então, ampla defesa e contraditório está no cerne aí do direito fundamental à prova. Além desses dois princípios mais evidentes, nós temos o princípio do acesso à justiça. Por que o acesso à justiça é um princípio que está relacionado ao direito fundamental à prova? Porque assim como as partes têm todo o direito de participar dessa produção da prova, né, de fazer a prova, de constituir a prova, eles também têm direito de que isso seja feito da maneira mais eficiente possível, a fim de que o processo lhe seja eficaz. Okay? Quando eu digo que existe um direito fundamental à prova, eu estou dizendo que esse direito fundamental deve ser exercido de maneira que se atinja o completo objetivo do processo, que é resolver aquela lide, aquela demanda processual. Pois não, Marcelo? Professor, só uma observação. Eu não sei se é porque eu nunca assisti, né, entrando na sala pelo link normal, mas eu estou vendo que a bolinha vermelha está gravando, mas não está contando o tempo aqui. Será que está normal? Eu acho que não aparece para você. Para mim, está contando o tempo. Eu acho que antes aparecia o tempo. Antes aparecia quando eu entro como convidado, né? Mas era só para confirmar mesmo. Não, mas está normal, está tranquilo, viu? Deixa eu só ver se tem alguém esperando na ativação. Não, tem não. Pronto. Bom, então, como eu estava explicando, envolve o princípio do acesso à justiça, a garantia do acesso à justiça, porque o processo deve permitir a participação na produção da prova, né, de todos, mas isso deve ser feito da maneira mais eficiente possível, afinal de contas, a entrega da justiça tem que ser o mais célere possível, né? O princípio da celeridade está envolto aí com o princípio do acesso à justiça, porque não adianta você ter o acesso à justiça e não resolver a questão de maneira célere. E aí o artigo 369, aliás, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quais são as características do direito fundamental à prova? As principais características são que esse direito fundamental está relacionado à possibilidade de requerer a prova. Então, a gente pode dizer que é uma garantia fundamental das partes de requerer a produção da prova. Está dentro desse conceito de direito fundamental. Então, tanto o autor quanto o réu podem livremente requerer a produção da prova. Mas, além disso, além de requerer a produção da prova, eles têm o direito também de participar da realização da prova. Quando eu falei na aula passada sobre essa questão da participação na produção da prova, eu expliquei esse conceito, essa característica do direito fundamental à prova, dentro daquele exemplo que eu dei do depoimento pessoal do autor e depoimento pessoal do réu, que nesses casos eu acho válido,
até por força desse direito fundamental, que o advogado do autor possa perguntar para o autor e o advogado do réu possa perguntar para o réu. Por quê? Porque se o direito fundamental não é apenas o direito de requerer a produção da prova, ele é também o direito de participar da realização da prova, eu devo participar da realização da prova não apenas daquela prova que eu requeri. Então, foi a parte contrária que requereu a prova. Foi a parte contrária que pede o depoimento pessoal do autor ou o depoimento pessoal do réu. Mas nada impede que eu, na condição de advogado do autor, também o representando possa questioná-lo, né? Não por conta de pretender extrair a confissão do meu cliente. Esse não é o objetivo da prova. O objetivo da prova é fornecer os subsídios necessários para o juiz. Então, eu exerço meu direito fundamental à prova não somente quando eu requeiro a prova, mas também quando eu participo da sua realização. Então, são duas características que a gente viu até agora. Primeiro, o direito de requerer a produção da prova. Segundo, o direito de participar de sua realização. E o terceiro, também muito importante, é o direito de falar sobre os seus resultados, falar sobre o resultado da prova. Então, não adianta eu requerer a produção de uma perícia, eu participar da confecção da perícia e, ao final, eu não poder me manifestar sobre o resultado da perícia. Então, esses três pilares são essenciais para que a gente entenda o direito fundamental à prova, certo? Envolve o direito de requerer, envolve o direito de participar da realização da prova e envolve o direito de se manifestar, de falar sobre o resultado dessa prova. Somente assim o processo ele se mostra verdadeiramente democrático, verdadeiramente válido, né? E obediente, prestigiando aí o direito fundamental à prova. O artigo 369, aí sim, vamos falar do artigo 369, ele traz algumas observações importantes aí que a gente precisa avaliar, certo? Ele vai nos dar as condições para a produção dessa prova. Vamos lá, o artigo 369 diz o seguinte, expressamente, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, observe, o Código de Processo Civil, ele traz dois tipos de provas aí, certo? Aquelas provas legalmente previstas. Então, estando legalmente previstas, essas provas são chamadas de provas típicas, porque a própria lei traz a sua definição, traz a sua descrição. Então, o depoimento pessoal é um meio legal de prova. O depoimento testemunhal, a testemunha, é um meio legal de prova. A confissão é outro meio legal de prova. Então, eu tenho vários meios legais de prova dentro do processo. Ok? E o Código de Processo Civil abre a possibilidade de eu empregar outros meios. A única restrição a esses outros meios de prova diz respeito à prova moralmente legítima. Eu não posso admitir no processo uma prova que atente contra a moral, certo? Uma prova que seja imoral. Eu vou admitir uma prova, por exemplo, obtida através de tortura? Não, a tortura é algo imoral, né? É ilícito, obviamente, mas é imoral também. Uma prova feita, plantada, né? O flagrante plantado, uma coisa tentar tirar do contexto, isso não é válido a prova nesse sentido, esse meio de prova, porque ele não é moralmente legítimo. Então, eu não descarto a hipótese, por exemplo, de utilizar, eu estava até vendo um canal que tem no YouTube muito interessante, chamado Metaforando, a gente chegou a falar aqui,
em que o especialista aí analisa as expressões faciais para dizer se a pessoa está mentindo, não está mentindo, se tem alguma falta de confiança naquilo que está falando. Poxa, um laudo produzido por esse sujeito aí do metaforando não seria válido também dentro do processo civil, né? É válido, não é imoral, não está previsto no Código de Processo, mas é uma prova que pode ser utilizada. Ah, uma prova estatística, vamos fazer uma estatística sobre a situação, é possível? É possível. Então, nós temos outros meios de prova que podem ser admitidos no processo, desde que eles sejam moralmente legítimos. Ok? O fato de ser prova típica ou prova atípica não faz com que uma seja mais importante do que outra. Não existe hierarquia entre as provas. Ah, a prova está prevista no Código do Processo Civil, é a prova que é válida. Já é a prova mais importante. Não. Pode ser que a prova atípica, aquela prova que não está prevista no Código de Processo Civil, esteja mais apta a formar o convencimento do juiz. Não existe hierarquia entre as provas típicas e não existe hierarquia entre as provas típicas e atípicas. Nenhum meio de prova ele é menos importante do que outro. A magia aí do direito está em você produzir uma prova eficaz, você trazer ao juiz uma forma de se provar que seja realmente capaz de convencer o juízo acerca daquela afirmação, certo? Obviamente que o direito fundamental à prova, ele não é absoluto. O direito fundamental à prova, ele deve ser exercido, né, de maneira clara, de maneira eficiente, mas ele não é absoluto, assim como não é absoluto nenhum outro direito fundamental. Então, eu posso, de certa forma, restringir ou diminuir o direito da prova quando houver a violação a um outro direito fundamental. Então, sempre que houver confronto com outro direito fundamental, eu posso sim, fundamentadamente, obviamente, né, o juiz vai fundamentar a sua decisão, limitar o exercício do direito fundamental à prova. Então, isso acontece? Acontece. É raro, mas acontece. Por exemplo, no depoimento de uma testemunha, né, a testemunha disse, olha, eu não me sinto confortável por uma questão de intimidade, de imagem, eu não me sinto confortável de depor na frente do autor e do réu. O autor e réu têm direito de participar da produção da prova. Não faz parte do direito fundamental deles participar da realização da prova? Faz. Mas em face de eventual risco que tenha a testemunha ou de eventual ofensa à sua imagem, à sua dignidade, você pode restringir o direito à participação dos autores na aula ou na audiência, certo? Deixa eu ver. Acho que tem uns. Estou vendo aqui o chat, tem. O pessoal está entrando, tal. Joia. Normal. Ok? Então, não é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto, ele pode ser relativizado. Uma outra situação também que pode relativizar o direito à produção da prova, ao exercício do direito fundamental à prova, é aquele na qual o sujeito requer várias provas, requer um número ilimitado aí de testemunhas, né? Apenas para protelar o processo. O juiz tem todo o direito de dizer, não, eu não preciso produzir todas as provas, né? Eu vou apenas produzir aquela prova que seja mais apta a provar uma determinada afirmação de fato. Tá joia? Vamos falar agora, já falamos sobre o direito fundamental à prova. Agora vamos falar sobre ônus probatório. Pois não? Professor, esse julgamento se a prova é protelatória ou não, ele tem algum requisito objetivo ou é só... Tem um requisito objetivo que é ser fundamentada a decisão. O juiz não pode
simplesmente negar alegando que é protelatória. Quando ele afirma que a prova é meramente protelatória e não diz as razões pelas quais é protelatória, ele está pregando no vazio, ele está dizendo o óbvio, né? Ele está dizendo a sua conclusão. Concluir não é fundamentar. Fundamentar é você dizer porque o que é que você imagina que aquela prova vai atrasar o processo. Então, ele pode dizer, não, existe outro meio de prova mais capaz de provar esse fato. Eu vejo como desnecessária a produção de uma prova testemunhal quando existe uma prova pericial que é capaz de me dar mais subsídios sobre o tema. Isso é um exemplo. Okay? Tá, joia. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Vamos falar agora sobre ônus de provar, não é? Ônus de provar. O ônus, existe um debate aí na doutrina sobre se a prova seria um dever ou um ônus. Em sendo ônus processual, por exemplo, do autor, e essa é a maior parte da doutrina defende isso, certo? A gente está numa situação aí de quase unanimidade, defende que se trata de um ônus processual, e em se tratando de um ônus processual, se a parte a quem incumbe provar não se desincumbir desse ônus, ele sofrerá uma consequência processual, ok? Então, existe um ônus processual que é da parte exclusivamente. Então, se o autor afirma um fato, a prova relativa a essa afirmação será do autor. O autor não apresentando a prova, a consequência processual é que ele não vai ter como verdadeiro aquele fato. Essa é uma consequência processual direta do ônus. É diferente do conceito de dever processual. Porque, no caso do dever, a gente está levando em consideração um processo de natureza colaborativo, que é uma das essências do Código de Processo Civil. Pelo dever de provar, esse dever não é único e exclusivamente de uma das partes, mas envolve todos os sujeitos do processo. Então, quando existe o dever da prova do fato articulado pelo autor, não seria somente do autor, mas também do réu, também do juiz, buscar meios de se provar aquele fato. Então, como a gente tem um processo colaborativo, na colaboração ou na cooperação, todos devem, de alguma forma, participar da produção da prova. Isso é importante, esse conceito que é minoritário, ele é importante porque não deixa só sobre os ombros da parte o dever de provar, que é a característica principal do ônus processual, mas distribui esse peso entre os demais sujeitos do processo, inclusive o juiz. O juiz pode, em face da dificuldade de comunicação com o autor, em face de verificar, por exemplo, que o autor tem receio de apresentar toda a prova, ele pode dizer, não, eu vou me colocar como à frente e vou querer a produção dessa prova. O réu também pode ser, de certa forma, responsabilizado por trazer elementos acerca do fato articulado pelo autor. Então, esse espírito de colaboração dentro do processo civil é importante para que se chegue ao resultado pretendido, que é o convencimento judicial. Lembrando, até para uma tradição que a gente tem processual civil, a maioria da doutrina defende que se trata de um ônus processual. A prova é um ônus processual e, portanto, cabe à parte se desincumbir desse ônus. Nesse conceito de dever, esse dever é distribuído entre as partes para que se alcance melhor resultado, certo? Então, é uma discussão doutrinária, mas é uma discussão que pode levar, sim, a algumas considerações. Por exemplo, no sistema americano de prova, todos devem colaborar para a produção da prova. Então, uma parte não vai ter interesse em não produzir uma prova porque
o ônus é da parte contrária. Todos devem produzir a prova, e todos produzem a prova ao mesmo tempo. Então, ser o mais efetivo possível na produção da prova é uma questão cultural também, né? Que a gente pode, de repente, pensar em migrar para essa solução processual no futuro. Terceiro ponto aí de nossa aula de hoje sobre teoria geral da prova, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, é o objeto da prova. Afinal de contas, qual é o objeto da prova? Durante muito tempo se afirmou, antigamente, que o objeto da prova é o fato. Ainda hoje a gente acaba repetindo, vez ou outra, que o objeto da prova é o fato. Na verdade, o objeto da prova não é o fato em si, mas a afirmação sobre o fato. É a afirmação sobre o fato que precisa ser provada. O relacionamento entre duas pessoas é um fato. Afirmar que desse relacionamento existia o interesse de constituir família, essa é uma afirmação que precisa ser provada. Então, a afirmação sobre o fato é que torna, é que cria a necessidade da produção da prova, não o fato em si. Ok? Isso, a esse conceito de afirmação de fato, a gente chama de tema probando, certo? O tema probando é a afirmação de fato que precisa ser provada. A afirmação de fato que precisa ser provada. Até porque o ser humano, o profissional de direito, não é capaz de aprender todo o fato. Ele não tem a apreensão do fato. Aliás, o fato, quando ocorre, já foge aos nossos sentidos e foge ao nosso controle. O que a gente tem de controle dentro do processo é a afirmação do fato. E aí, a afirmação do fato será ou não provada de acordo com a distribuição aí desse ônus ou desse dever processual, certo? Mas existem características desse objeto. As características do objeto da prova ou do tema probando são 3, certo? 3 características importantes do tema probando. Lembrando, o tema da aula de hoje, teoria geral da prova. Então, 3 características do tema probando. Primeira, a controvérsia. Então, a afirmação feita acerca de um fato, sem que a parte contrária contradiga esse fato, sem que a parte contrária gere um ponto de controvérsia sobre essa afirmação, não é um tema probando. Há necessidade de existir a controvérsia acerca daquele fato. E como é que nasce a controvérsia sobre o fato? Nasce quando há uma defesa direta quanto aos fatos, em que o réu diz, olha, esse fato não aconteceu, o autor diz em relação ao fato apresentado pelo réu, é a controvérsia, ou quando se opõe a esse fato outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, naquela situação de controvérsia gerada sobre uma afirmação feita por qualquer das partes, essa situação gera necessidade, é uma das características que gera necessidade da produção da prova. Então, o objeto da prova é, sim, a afirmação de fato controversa. A afirmação controversa do fato. Vamos mudar para ficar mais claro. A afirmação controversa do fato é que é objeto da prova. Segunda característica, a relevância. Não basta que o fato seja controvertido. Não basta que a afirmação de fato seja controvertida. Essa afirmação de fato, ela tem que ser relevante para solucionar a questão. Se há controvérsia sobre outras coisas não relacionadas a isso, não relacionadas ao objeto da ação, ao resultado pretendido, o juiz deve excluir, porque não há relevância. Então, o objeto da prova, ele tem que ser o fato, a afirmação controversa do fato relevante para o processo, certo?
tema probando é a afirmação controversa de um fato relevante para o processo. E a terceira característica é a sua determinação. Quando eu falo determinação, é você situar o fato no tempo e no espaço. Então, não é o fato genérico, em qualquer lugar, em qualquer momento, não. É o fato situado no tempo e no espaço. Ok? Por isso que na audiência, muitas vezes, quando a gente vai relatar um fato, o juiz pergunta, vem cá, quando foi isso? Faz quanto tempo? Quando foi que começou? Quando foi que terminou? Foi em que local? Ele está tentando ali definir o momento, a determinação, fazer a determinação do objeto. Então, 3 características do fato probando: controvérsia, relevância e determinação no tempo e no espaço. Certo? Quarto ponto aí de nossa aula de hoje, vamos para o artigo 374. Certo? O artigo 374 vai nos dar algumas informações sobre afirmações que não dependem de prova. Certo? Aquelas afirmações que não necessitariam da produção da prova. Ele diz o seguinte, no artigo 374. Não dependem de prova os fatos: 1. Notórios. 2. Afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária. 3. Admitidos no processo como incontroversos. E 4. Em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Com relação à notoriedade, a notoriedade de um fato é também a afirmação de um fato, né? Você está afirmando que que existe ali uma notoriedade. Só que essa afirmação acerca da notoriedade dispensa a produção da prova. E ela vai dispensar em razão do conhecimento geral acerca daquele tema. Então, imagine, por exemplo, a afirmação de que Bolsonaro foi eleito presidente. Isso é um fato notório. Não há necessidade de prova em relação a esse fato. Não há necessidade, apesar de muitas controvérsias a esse respeito, de se provar a afirmação de que a Terra é redonda. Né? Há muito tempo, todos já entendem que a Terra ela é redonda. A Terra pode ser chata, mas ela não é plana. Né? Então, é uma afirmação de um fato notório. O fato notório alegado por uma das partes, você só precisa provar a notoriedade do fato, né? E prova-se a notoriedade do fato pelo próprio fato em si. Na verdade, você não constitui um meio de prova. A própria notoriedade é um meio de prova, né? Já em relação ao juiz, o juiz pode, de ofício, declarar a notoriedade de um fato. Mas Fred Didier, no seu livro, ele diz que, apesar do fato ser notório para todos ali presentes, o juiz deve, antes de decidir com base em um fato notório, comunicar às partes nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Quem não está lembrado do artigo 10 do Código de Processo, é o artigo que fala do princípio da vedação à decisão surpresa. O juiz não pode surpreender as partes, né, em relação a alguma afirmação. Então, o fato notório, apesar de não precisar ser provado, quando invocado pelo juiz, o juiz tem que, previamente à sua decisão, pedir a manifestação de ambas as partes, certo? A manifestação do autor e do réu, para decidir com base num fato notório, quando ele decide de ofício. Se é o autor ou o réu que manifesta um fato notório e fala da notoriedade,
eles só precisam demonstrar essa notoriedade, né? Afirmar essa notoriedade. Não há necessidade de uma prova documental. Eu vou provar que Jair Bolsonaro foi eleito, então vou pegar uma certidão no TRE. Não, não é isso. É a afirmação da notoriedade do fato que faz com que aquela prova seja admitida, certo? Que aquela notoriedade seja admitida. A prova da afirmação da notoriedade, ok? Segunda situação que independe de prova, que a prova é desnecessária, é quando há uma afirmação de uma parte que é confessado pela parte contrária. Então, veja, o que ocorre aí nessa situação é curioso. Não é que não haja a necessidade da prova, mas é que não existe mais controvérsia. Lembra do tema probando? Uma das características do tema probando era a controvérsia. Então, se uma parte faz uma afirmação e a outra parte confessa sobre essa afirmação, já houve a utilização de um meio de prova, porque confissão é meio de prova. O que vai acontecer a partir da confissão é a dispensa de produção de outros meios de prova. Você não precisa mais da produção de outros meios de prova, porque a confissão já atingiu ao propósito desejado. Ok? Então, não é que o fato, a afirmação de fato, ela não precisa ser provada, porque a afirmação do fato foi feita por uma das partes. Mas a confissão realizada pela parte contrária, que é meio de prova dentro do processo, meio de prova típico dentro do processo, já fez com que aquele fato ali se tornasse incontroverso. Então, uma vez já utilizado o meio de prova, os demais meios de prova para aquela afirmação de fato não são mais necessários. Ok? Terceira situação prevista no artigo 374, os fatos admitidos como incontroversos. Nessa situação, é diferente da confissão. Na confissão, a parte voluntariamente confessa ou tacitamente confessa o fato, mas nos fatos admitidos como incontroversos, não há debate em torno deles, da existência deles, né? O fato incontroverso, o fato que a parte contrária chega e diz, não, realmente isso aqui aconteceu dessa forma. Na defesa indireta, em que o réu apresenta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, aquele fato apresentado pelo autor é incontroverso. O réu apresentou sua defesa. O réu mostrou a controvérsia. Ele fez uma afirmação de fato. Tanto fez uma afirmação de fato que vai ser necessária a réplica. Mas, em relação ao fato apresentado pelo autor, ele não opôs nenhum tipo de controvérsia sobre a afirmação feita pelo autor. Então, aquele fato incontroverso, o autor disse que tem um contrato oral, contrato verbal com o réu. O réu disse que tem realmente contrato verbal, mas eu paguei, está aqui o recibo. Foi o que aconteceu com relação ao fato apresentado pelo autor, incontroverso. Eu não preciso mais provar a existência ou não do contrato oral, porque o réu já admitiu, já reconheceu como incontroverso aquele fato. Então, portanto, a superação desse limite, joia? Dessa necessidade de produção de prova. E, por último, a presunção legal de existência ou veracidade. Quando a lei determina a presunção de veracidade ou de existência de um determinado fato, não há necessidade de produção de prova. Então, o casamento se prova pela certidão de casamento. Essa prova pode ser absoluta ou pode ser relativa. Em sendo absoluta, como é o caso do casamento, não vai ter prova em contrário. Já o que é relativo é o relacionamento, o convívio no dia da morte do sujeito. O casamento é um fato que sobre ele existe uma presunção legal. O convívio, ou se existir uma separação de fato no momento do falecimento do sujeito, aí é uma outra afirmação.
né? Essa afirmação, presumivelmente, existe uma presunção, mas é relativa. Por quê? A parte pode chegar e dizer, olha, apesar de eles serem casados, o convívio já não existia. Então, admite prova em contrário. Se não vier essa prova em contrário, aí a presunção equivale. Então, nós temos dois tipos de presunções legais no processo. A presunção absoluta, e com relação à presunção absoluta, não tem prova em contrário, e a presunção relativa, que admite a prova em contrário. Porém, se não for feita eficazmente essa prova contrária, vai valer como verdadeira presunção. Então, imagine, por exemplo, a afirmação de um fato por parte do autor, que sobre ela goza uma presunção legal absoluta ou relativa. Quem afirmou o fato vai precisar efetuar alguma prova? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Aquele fato já goza de uma presunção legal de existência de veracidade. Quem é que vai ter que fazer a prova contrária daquele fato que admite prova em contrário, ou seja, cuja presunção é apenas relativa? É a parte contrária. Então, ele vai ter que fazer a prova do fato por ele afirmado. Ok? Então, são essas as situações, 4 situações aí de desnecessidade de produção da prova. Alguém tem alguma dúvida até aí? Se eu estiver indo rápido, eu aviso. O artigo 376 vai falar de uma questão interessante. Vamos ler o artigo 376 aí. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar. Normalmente, não se prova direito, né? O princípio geral aí é de que o juiz conhece do direito. O juiz sabe do direito. Então, não haveria necessidade de prova do direito. Acontece que existem normas que são de direito municipal, de direito estadual, direito estrangeiro, ou normas de direito consuetudinário, daquela mesma região. E o juiz pode não ter conhecimento dessas normas. Então, observe. O autor, quando apresenta uma norma de direito municipal, ele não precisa imediatamente provar a vigência ou a existência dessa prova. Desse direito, desculpe. Ele não precisa provar nesse momento a existência ou a vigência desse direito. Mas o juiz pode solicitar dele a prova da vigência ou da existência desse direito, certo? Quando ele o faz, aí quem fez a afirmação acerca daquele direito vai ter que encontrar meios de provar, né, a vigência desse direito. O direito consuetudinário, né, ele convive com o direito brasileiro. Naquelas situações em que há omissão legislativa, a gente sabe que um dos meios de integração são os costumes. Então, os costumes integram o direito de maneira a suprir determinadas lacunas, aquilo que o direito não vier a regulamentar de maneira eficaz. Nesse caso, né, o que é que deve provar o autor da ação, né, ou quem fizer a afirmação acerca do direito consuetudinário? As duas características que marcam o direito consuetudinário, que marcam os costumes. O que é que são os costumes para o direito brasileiro? É a prática social reiterada, então vai ter que provar que isso acontece ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Aquela prática é reiterada, reconhecida como obrigatória. Então, de alguma forma, você deve provar que as pessoas reconhecem aquela norma costumeira como obrigatória. E aí ele pode ter acesso a publicações, a literatura, a cultura local, né? Pode expressar de alguma forma
a obrigatoriedade quanto a determinada conduta, um hábito, uma cultura local, um costume local, né? Então, por isso é importante fazer essa relação entre a prova do direito municipal, estadual e estrangeiro, que é uma prova basicamente documental, e a prova do direito consuetudinário, que pode servir de documentos, mas também de outros meios, né? Como testemunhas, né? O depoimento de alguém que conheça a cultura local, a demonstração de documentos históricos também, né? Para se fazer essa relação da permanência da prática reiterada reconhecida como obrigatória. Então, tem que se provar tanto a vigência desse processo quanto o teor desse costume, ok? Artigo 375, vamos olhar o artigo 375 aqui rapidinho, que é uma norma interessante. O artigo 375 diz o seguinte: o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, nós temos dois tipos de regras de experiência aí. As regras de experiência comum e as regras de experiência técnica. Do que se trata a regra de experiência comum, certo? A regra de experiência comum, eu peguei um conceito aqui de Marinoni, ele diz o seguinte: são formulações gerais fundadas na observação daquilo que normalmente acontece em cada sociedade historicamente considerada. Então, não há necessidade de maior aprofundamento com relação a esse conceito, é aquilo que o nosso senso comum reconhece, que o cidadão médio reconhece na sociedade. Então, o juiz pode usar essas máximas de experiência para poder decidir alguma questão no processo, para poder comprovar a veracidade de um fato. Então, por exemplo, em ações que envolvam o pagamento de aposentadorias rurais, muitas vezes o juiz se utiliza da experiência comum, de regras de experiência comum dele acerca do tema. Então, ele vai levar em consideração, por exemplo, a pele queimada do sol, vai levar em consideração a mão calejada do trabalho no campo, vai levar em consideração os fatores externos, né? A forma de se vestir, a forma de se comportar, porque isso para ele caracteriza, segundo uma experiência comum, alguém que trabalhou a vida toda no campo, né? Diferentemente daquela pessoa que chega lá com a mão lisinha, né? Sem estar com a pele queimada do sol. Essa pessoa muito provavelmente nunca trabalhou no campo, ok? E o que são as regras da experiência técnica? Observe, regra de experiência técnica não está relacionada a algum tipo de expertise do próprio juiz. Digamos que o juiz seja contador e juiz de direito, né? Chega para ele uma causa e ele analisa a causa e diz: isso aqui eu conheço. Fiz a especialização em contabilidade de administração pública, quer que seja, eu vou fazer aqui um logaritmo e com base nesse logaritmo eu vou decidir. Não. O conhecimento técnico científico são aqueles conhecimentos que não são aprofundados. Aquele conhecimento técnico você pode entender da questão. Fisicamente, isso aí seria impossível. Fisicamente, isso aqui é possível. Mas você tem que levar em consideração um conhecimento médio sobre o assunto. Não pode ser um conhecimento aprofundado. Porque para o conhecimento aprofundado, você vai levar para a perícia. Por mais que você, individualmente, como juiz, tenha condições de fazer esse laudo, né, você não vai levar em consideração a sua experiência técnica a aquele respeito. A sua experiência técnica tem que ser a comum de qualquer cidadão comum, minimamente
instruído, que tenha algum nível de instrução e possa entender aquilo que aconteceu ali, certo? Se há necessidade de um aprofundamento, de um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, aí você joga para o exame pericial, certo? Para a perícia. Vamos lá. Normas de direito probatório, nosso próximo assunto. Eu vou passando enquanto ninguém se manifestar, todo mundo estiver achando tranquilo, a gente vai. Normas de direito probatório. Até agora nós vimos algumas informações, né, sobre como é produzido esse direito, como é que a teoria geral do direito funciona, e aí vamos entender agora como é que funcionam as normas de direito probatório. O artigo 370 inaugura as normas de direito probatório da seguinte forma: caberá ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, o juiz tem todo o poder dentro do processo de produzir de ofício a prova. Então, como ele é que tem que se convencer da prova, ele é quem produz, é quem entende pela necessidade da prova. Então, independentemente do autor ter pedido a produção de uma prova, ou de o réu ter pedido a produção da prova, ele pode, individualmente, sem a manifestação das partes, pedir a produção da prova. Por isso que tem aí no artigo 370, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas. Essa possibilidade que ele tem, lá no parágrafo único, também lhe permite indeferir a produção da prova. Só que ao indeferir a produção da prova, ele tem que fundamentar, ele tem que dizer a razão pela qual ele está indeferindo. Quando é que ele vai indeferir a produção da prova? Quando ela foi inútil ou meramente protelatória. O que é uma prova inútil? A prova inútil é em relação àquele fato que não tem necessidade de prova, aqui tem presunção legal, os fatos notórios, afirmados por uma parte, confessado por outra, admitido no processo como incontroverso. Tudo isso é fato, é afirmação de fato em que a prova é inútil, né? Ou aquele meio de prova meramente protelatório, que é apenas para atrasar o andamento do processo. Você sabe que não precisa daquela prova, mas pede para o juiz porque quer que demore o processo. O juiz vai olhar e dizer, não há necessidade de produção desse tipo de prova, porque o processo não vai ficar eficiente. Eu quero a produção de uma prova pericial. Sim, mas para que a prova pericial sobre um fato que é incontroverso? Para que pedir uma prova testemunhal, fazer uma audiência de algo que não necessita de prova oral, né? Então, tudo isso o juiz pode indeferir. Só que indeferindo, ele tem que decidir. Ele tem que dizer, olha, indefiro esse tipo de prova. Quando é que ele vai fazer isso? Ele faz lá no despacho saneador. Lá no saneador mesmo ele diz, olha, admito tal prova, admito que é importante fazer uma prova pericial, mas indefiro o pedido de prova testemunhal, porque não vejo necessidade de prova testemunhal, porque a prova testemunhal é meramente protelatória. Quando há outros meios de prova mais eficientes para se atingir um objetivo, como a prova pericial, não tem por que você chamar uma prova testemunhal. Então, ele vai fazer toda a sua argumentação em torno da necessidade de produção de algumas provas e da desnecessidade de produção de outros tipos de prova. Ok? Existem aí, nesses poderes instrutórios do juiz, dois tipos de sistemas, podemos dizer assim, certo? Tem o sistema inquisitivo, né? Nós estamos no meio termo aí. Esse processo é um processo cooperativo, em que as partes solicitam e o juiz, ele também pode pedir a produção da prova. Só que existem dois sistemas
que são muito citados pela doutrina. O sistema inquisitivo, em que só o juiz é quem determina a produção da prova, e o princípio dispositivo. O princípio dispositivo, o juiz não tem o poder de solicitar a produção da prova, de produzir a prova de ofício, né? Por isso que a gente diz que o princípio dispositivo, o sistema do princípio dispositivo, coloca sobre os ombros das partes dizer quais provas serão produzidas no processo. Esse princípio dispositivo é um princípio tipicamente liberal, o juiz não vai poder participar. E aí, aquela definição de ônus da prova vai muito desse resquício liberal do Código de Processo Civil, do processo civil como um todo, né? Porque quando você diz que há apenas autor e réu é que pode dizer quais são as provas que devem ser produzidas no processo, você está admitindo que o direito ali vindicado é um direito que pode ser renunciado, pode se abrir mão, e que as partes que não solicitarem a produção da prova a tornar suficiente a sua afirmação de fato, né, a tornar válida a sua afirmação de fato, eles serão prejudicados, eles sofrerão o ônus da não produção da prova. Já dentro da ideia que nós temos do processo colaborativo, daí a afirmação, né, aquela afirmação do dever, né, de produção da prova, no processo colaborativo isso não ocorre. Por quê? Se o autor deixa de solicitar uma prova que é verdadeiramente importante para demonstrar a afirmação de um fato, o juiz pode, de ofício, determinar. Pode dizer, o autor não pediu. Aí o réu aproveita também e não pede a produção daquela prova. O juiz pode verificar e dizer o seguinte: não, o processo é colaborativo. Em sendo colaborativo, eu quero a produção dessa prova, eu quero a produção da prova testemunhal, eu quero a produção de prova pericial. Certo? Por que é que ele pode livremente fazer isso? Porque a gente não está no princípio dispositivo, no sistema dispositivo de produção de prova. E nem está no sistema inquisitivo, em que a produção da prova é única e exclusivamente uma atribuição do juiz. Isso seria também muito autoritário, né? Você colocar apenas na mão do juiz o dever de produzir a prova. As partes têm que colaborar. E aí, em face disso, como a gente está nesse meio termo, né? O juiz, ele, quando, uma vez solicitada a prova, requerida a prova por qualquer das partes, ele só irá descartar a prova mediante fundamentação, né? Porque não é só ele, só ele que cabe produzir a prova. As partes também estão colaborando com isso. Então, se as partes estão colaborando, ele tem todo o direito, ou ele pode até indeferir, mas deverá fazer de maneira fundamentada. Ok? Proibição da prova ilícita, né? Nós temos no artigo 5º da Constituição, inciso 55, a proibição das provas ilícitas. Quando a gente fala de proibição de prova ilícita, isso é uma norma também de direito probatório, a gente está dizendo que não apenas aquela prova cujo conteúdo é ilícito, mas também aquela prova obtida por meio ilícito deve ser afastada do processo civil, né? Existem várias teorias aí de aproveitamento de prova ilícita no processo criminal. No processo civil, isso não vale. No processo civil, a prova obtida por meio ilícito, ela tem que ser afastada do processo civil. Obviamente que a gente está lidando com direitos aí muito mais disponíveis do que os direitos de liberdade, né? Mas no Código de Processo Civil, a prova, tanto com conteúdo ilícito, quanto aquela produzida por meios ilícitos, tem que ser afastada aí do ordenamento. Terceira norma de... Teoria do fruto da árvore envenenada. Exatamente. Muito bem, Cláudio. Teoria do fruto da árvore envenenada. A terceira norma aí de direito probatório diz respeito à valoração da prova. Ou seja, o valor, quem é que dá
o valor da prova? Quando é que se estabelece que uma prova ela foi mais relevante ou foi mais importante do que outra? Veja bem, o ponto de partida da gente é que não há hierarquia entre as provas, certo? O Código de Processo Civil não diz que uma prova, um tipo de prova é mais importante do que outro, ok? Esse é o nosso ponto de partida. Mas há de convir que existem 3 sistemas sobre a valoração da prova. Sistemas processuais. Se a gente pegar a história da humanidade, a história dos processos judiciais, nós vamos ver que existem 3 sistemas. O primeiro sistema é o sistema da tarifação legal. Da tarifação legal. O que é o sistema da tarifação legal? É aquele em que a lei estabelece que prova é mais importante do que outra. Eu falei que o ponto de partida do Código de Processo Civil é que todas as provas, todos os meios de prova têm a mesma força, a mesma relevância. Porém, existem normas em que se diz que a prova mais importante é uma do que outra. São situações muito excepcionais. Via de regra, nós não temos o sistema de tarifação legal, porque o nosso Código de Processo Civil não determina que uma prova é mais importante do que outra. Eventualmente, a norma pode dizer, não se admite, por exemplo, a norma de direito previdenciário, a Lei 13.846 de 2019, estipulou, por exemplo, que não se admite reconhecimento de união estável sem prova documental. Observe, ele deu mais importância à prova documental. Apenas em caso de força maior, caso fortuita, que vai se admitir a prova meramente testemunhal. Mas a lei claramente está dizendo que a prova documental ela é mais importante. Esse é um sistema de tarifação legal, mas não é o sistema unânime em nosso ordenamento, certo? A regra geral não é essa, mas é para que vocês entendam que determinados ordenamentos jurídicos no mundo podem adotar o sistema de tarifação legal, dizendo que um determinado meio de prova é mais importante do que outro. Joia? O segundo sistema é o do livre convencimento do juiz. O sistema do livre convencimento dá poderes ao juiz livremente se convencer por qualquer prova. Então, ele vai dizer, essa prova aqui eu achei mais importante. Vou decidir com base nela. A gente não tem o sistema do livre convencimento do juiz. Por quê? A gente não tem. Porque no livre convencimento, o juiz não precisa fundamentar porque escolheu aquela prova como mais importante. No nosso sistema, sim, ele tem que fundamentar tanto porque entende que uma prova é mais importante, quanto porque entende que a outra prova é menos importante. Certo? Então, ele tem que analisar não apenas as provas que ele julga que são relevantes. Ele vai fundamentar também a razão pela qual entende que outras provas não são relevantes, não são importantes, ou foram produzidas de maneira inadequada. Esse sistema é chamado do sistema da persuasão racional. É o sistema da persuasão racional. Por quê? Porque ele vai fundamentar, de maneira racional. Essa fundamentação tem que ser racional, porque não pode ser amparada, por exemplo, em questões de fé. Eu acredito nisso, eu tenho fé que isso foi assim, desse jeito. Não pode. Tem que ser racional, de maneira objetiva, com análise de dados práticos, reais, né? Basear na fé não vai decidir. O direito trata dos segredos revelados, né? A religião é que cuida dos segredos ocultos. Então, se cabe ao direito a análise e o julgamento dos segredos revelados, também tem que ser revelada
a motivo pelo qual determinada prova foi mais importante do que outra. Então, a fundamentação tem que ser racional, tem que ser clara, não pode deixar margem a dúvida, ser obscura, pública, porque tem que ser publicizada, né, essa fundamentação, e completa. Completa no sentido de que eu devo fundamentar a razão pela qual eu escolhi determinado meio de prova, para fundamentar o meu entendimento, né, para demonstrar a veracidade dos fatos, da afirmação dos fatos, e dizer também porque eu não acho que o outro meio de prova foi eficaz, certo? Então, eu utilizo um, vou fundamentar por que eu utilizei esse meio de prova, e vou dizer por que não utilizei outro meio de prova. Fundamentar completa, a fundamentação completa. Joia? O artigo 372. O artigo 372 vai falar da prova emprestada. O que é a prova emprestada? Diz o seguinte: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Isso aqui é importante, certo? Algumas características da prova emprestada. A prova emprestada nasce como uma forma de economia processual, certo? A prova produzida em outro processo é trazida para esse processo, o processo atual, né? Com a mesma eficácia. Em que sentido? Se você vai pedir uma prova emprestada testemunhal de outro processo, essa prova testemunhal de outro processo, dentro do meu processo, vai ser também uma prova testemunhal. Se for uma prova pericial, dentro do meu processo, também será uma prova pericial. Então, a prova emprestada tem a mesma eficácia que tinha no processo de origem. Só que o valor dessa prova, quem vai dar é o juiz. Ok? Então, assim, ela vem com o mesmo status, digamos assim, no sentido de que é o mesmo tipo de prova. Agora, o valor dado a essa prova vai depender, obviamente, da análise do juiz. O juiz é que vai analisar fundamentadamente essa prova. Joia? Informações importantes sobre a prova emprestada é de que pode se emprestar de qualquer tipo de processo. Pode ser um processo, eu estou num processo civil, eu posso pedir um processo trabalhista, um processo da eleitoral, processo criminal, não importa, certo? Eu posso solicitar de qualquer processo. Além disso, o juiz pode solicitar de ofício, ou seja, não precisa as partes solicitarem uma prova emprestada. O juiz pode solicitar a prova emprestada. Terceiro, deve haver respeito ao contraditório no processo de origem. Isso é importante. Quando você vai pedir uma prova emprestada de um processo, no processo de origem tem que ter havido contraditório. E o contraditório tem que ser eficaz, o que é bem diferente de ter apenas contraditório. Porque o que acontece algumas vezes, vou dar um exemplo. Você precisa comprovar um vínculo de trabalho, um vínculo trabalhista. E aí vai pedir na Justiça do Trabalho a prova do vínculo trabalhista. Só que quando chega lá na Justiça do Trabalho, você observa que o vínculo ele foi deferido, ele foi reconhecido por revelia. Ou seja, a parte contrária não participou do processo. A empresa tinha sido fechada. Essa prova emprestada vai ter valor no processo de origem? Não, porque não foi obedecido o contraditório. Mas o réu foi citado. Sim, foi citado. Mas não basta ser citado. O contraditório tem que ser eficaz. Ok? Então, se eu vou pedir uma prova emprestada de outro processo, eu tenho que observar se a prova foi eficaz. O que acontece muitas vezes, da falta de eficácia da prova, em relação à Justiça do Trabalho também, por exemplo, é que na Justiça do Trabalho se faz um acordo. Vamos fazer um acordo com relação a esse período aqui de vínculo, 10 anos de vínculo.
Só que no lugar dele pagar a remuneração desse período e os encargos, ele disse, eu pago na forma de indenização. Aí paga uma indenização para o trabalhador e não faz o recolhimento da contribuição previdenciária. Ninguém sabe se isso foi uma simulação, se não foi, mas na Justiça do Trabalho o acordo é possível. Quando chega lá na Justiça Federal para reconhecer, ou no INSS para reconhecer esse tempo, o INSS diz não. Por quê? Porque você não pagou, não fez o recolhimento das contribuições previdenciárias. Sim, mas eu tenho reconhecimento de vínculo, foi feito um acordo na Justiça. Eu não participei desse acordo. Então, não houve contraditório eficaz. O acordo foi feito entre duas partes. O INSS não participou, não estava dentro do processo, não teve nem como dizer, peraí, não dá para fazer acordo com relação a isso sem recolher a contribuição previdenciária, né? Então, a falta, o defeito no contraditório, ele causa a imprestabilidade da prova emprestada. A prova emprestada não serve. Ok? A prova emprestada não impede, contudo, que seja feita de um processo de partes diferentes. Eu não preciso que autor e réu participem do processo. É outro processo. Eu estou aqui no processo, autor A e autor B. Eu não preciso pedir a prova emprestada de um processo em que esteja A ou B. Eu posso pedir uma prova emprestada de autor C e D. Ok? Só tem que ter entre C e D contraditório eficaz. Havendo contraditório eficaz, a prova emprestada é válida dentro desse processo. Por isso que no dispositivo tem assim, dizendo observado o contraditório. Não precisa ser o contraditório entre as partes do processo de origem, ou a parte do processo que vai receber essa prova, mas sim no processo de origem. Tem que ter o contraditório no processo de origem. E o contraditório eficaz. Ok? Ônus da prova. Nós já falamos um pouco sobre o ônus da prova, né? O ônus da prova, regra geral, artigo 373, no ano passado a gente viu isso, impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Então, toda afirmação de fato que faz o autor, regra geral, quem deve provar é o próprio autor. Com relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, aí cabe ao réu a prova da afirmação desses fatos. Existem situações em que isso é diverso, é diferente? Sim. É a situação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no parágrafo 1º. Distribuição dinâmica do ônus da prova vai levar em consideração a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade para a obtenção da prova da parte contrária. Então, nessas duas situações de impossibilidade, peculiaridade da causa, dificuldade de produção da prova ou maior facilidade por uma das partes, o juiz pode distribuir dinamicamente ou inverter o ônus da prova, certo? E ainda tem aquelas situações de inversão prevista em lei. O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo de distribuição de inversão do ônus da prova previstos em lei. Então, nós temos duas situações distintas. Uma distribuição dinâmica prevista em lei ou legal e uma distribuição dinâmica judicial. Na legal, a presunção lá é da inversão do ônus da prova naquelas situações previstas na lei. Já no caso da distribuição judicial, a necessidade de fundamentação do juiz acerca de uma dessas características. Peculiaridade da causa, impossibilidade de produção da prova ou excessiva dificuldade, ou a maior facilidade da parte contrária produzi-la, certo? Isso é a distribuição dinâmica judicial. Parágrafo 2º do artigo 373 vai dizer o seguinte, olha, essa mudança do encargo na produção da prova não pode jogar para a parte que ficou com esse ônus o encargo que seja impossível ou excessivamente difícil. Na doutrina, a gente chama isso de ônus
da prova diabólica, né? Quando você recebe o ônus de provar um determinado fato por conta dessa distribuição dinâmica, mas que aí recai sobre você a dificuldade de produzir aquela prova. Então, você pode alegar dizendo que não é possível, não é fácil, não é mais fácil para mim produzir essa prova, é difícil para mim também, certo? E aí se encontra outro meio, né, para se produzir essa prova. E por último, o ônus da prova negociada, né, que é aquilo também que a gente falou na aula passada, das partes poderem livremente celebrar, antes ou durante o processo, negócios jurídicos processuais, para que o ônus da prova seja distribuído de maneira diferente. Ok? O autor tem que provar, mas a gente faz um acordo que, nesse caso, é o réu que deverá trazer a prova efetiva desse direito. Ok? Por hoje, eu acho que é só. Tem muitos detalhes aí na produção da prova. Yasmin Sobral, alguém tem que incluir Yasmin no grupo. Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação, para não ficar muito grande.